Abra sua Bíblia no Salmo de número 37. Vamos retornar a pregar sobre o livro de Salmos, Salmo de número 37. Eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. É um texto meio extenso, mas eu quero ser breve também na reflexão do Salmo de número 37. Quando os irmãos estão abrindo também, no domingo pela manhã teremos a ceia do Senhor, escola bíblica dominical. Temos a classe de integração, a classe para as crianças. 9 horas, 10h15 o nosso culto, teremos a ceia do Senhor pela manhã. Às 17h30 teremos o encontro dos líderes, encontro da liderança da igreja, toda a liderança, às 17h30, né? E à noite às 19 horas. Salmo 37. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará, mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham no reto caminho, mas a espada deles lhe atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas dos justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias de fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens, desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem Ele amaldiçoou. O Senhor firma os passos do homem bom, e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria e a sua língua fala o que é reto. No coração ele tem a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não os deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra.
Você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente, expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido, procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém. Pai, essa é a tua bendita, poderosa palavra, e nesse momento, fale ao nosso coração. Sabemos que o Senhor está aqui, sabemos que a tua palavra, Deus, ela é espada, sabemos que a tua palavra, Deus, ela fala ao nosso coração, e com o auxílio do teu Espírito Santo, que nesta noite o Senhor, ó Pai, de maneira especial, alcance os corações angustiados, que a tua palavra, o teu Espírito encontre corações aflitos nesta noite e traga, Senhor, alegria plena de servir ao Senhor. É a oração que nós fazemos a Ti e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. É um texto longo, são 40 versículos, mas é um texto que fala muito ao nosso coração e nós muitas vezes nos apegamos mais nos primeiros versículos. Gostamos do versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós gostamos do versículo seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, e é uma realidade. Quem não gosta de ouvir promessas, quem não gosta de ouvir palavras motivadoras, palavras incentivadoras, quem não gosta que nos momentos difíceis nós encontramos palavras que trazem para a gente conforto, traz para a gente alegria, traz para a gente ânimo, traz para a gente motivações, e temos a certeza que quando nós estamos na presença de Deus, sempre é uma palavra motivadora de Deus, sempre uma palavra que traz para a gente uma palavra de alegria, de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra que nos renova, uma palavra que traz vida, uma palavra que traz para nós edificação, e não há outra oportunidade do que no tempo que nós estamos vivendo, de parar e ouvir a voz de Deus, de poder ter o discernimento daquilo que o Senhor tem, deseja para o seu povo, deseja para os seus filhos, deseja para aqueles que buscam, para aqueles que desejam, para aqueles que são escolhidos, para aqueles que almejam ter uma intimidade com o Senhor. E como é bom a gente poder, num tempo tão difícil, no caos generalizado, poder ouvir a voz do Senhor dizendo: deleita-te em mim, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. No mundo de onde há um caos generalizado, onde as pessoas estão inseguras, onde as incertezas da vida são constantes, nós podemos ouvir a voz do Senhor dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que coisa maravilhosa quando nós desfrutamos dessa presença gloriosa. E é o próprio, meus amados, a natureza humana pensar que o seu destino está em suas próprias mãos. Muitas pessoas, ou quase a maioria, podemos dizer assim, na humanidade, ela acredita que tudo que ele precisa fazer é planejar cuidadosamente a sua vida e ela será bem plena e frutuosa. Certamente é maravilhoso ter um Deus que nos orienta, um Deus que nos exorta, um Deus que nos mostra que a nossa vida está em suas mãos, um Deus que revela que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Lá em Jeremias capítulo 10, verso 23, a palavra de Deus diz o seguinte: eu sei ao Senhor que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ontem tivemos um sepultamento de um pastor amigo, ele foi membro de uma das igrejas nossas aqui em Petrópolis. Eu achei muito interessante de que a sua esposa estava falando, conversando com a gente. Ele teve um mal súbito, teve um infarto, ele chegou do Rio, ele estava cansado, por volta de 4 horas da tarde, e ele disse para a esposa assim: engraçado, não estou me sentindo bem, eu vou me ajoelhar para orar e depois vou deitar. E quando ele se ajoelhou, ele veio a falecer.
foi para a presença de Deus. E ela contando ali, relatando do cuidado, porque ele tinha planos. Foi ao Rio para comprar uma viagem, para ir para um campo missionário, para fazer um trabalho da igreja, e Deus o levou. Queridos, a nossa vida está nas mãos de Deus. As lutas vêm tentando nos impressionar, fazendo com que nós venhamos desfalecer, trazer para nós insegurança, trazendo para nós medos, mas nós temos um Deus que nos convida a cada um de nós: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tiago diz que a nossa vida, muitas vezes nós fazemos planos, amanhã vou a tal cidade, vou adquirir tal cidade, adquirir algumas coisas, mas Tiago diz: o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Ao invés de dizer que vá, sendo esta a vontade de Deus, eu vou fazer, sendo esta a direção de Deus, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus, ele guia, meus amados, os passos dos seus filhos e buscam a sua direção. E há 3 coisas que eu quero deixar para você nessa noite, uma reflexão no seu coração, baseada nesse texto. A primeira lição: Deus vê tudo. Ele conhece o seu coração. Deus, ele vê como está o seu coração nessa noite. Deus, ele está vendo, porque a nossa visão ela é limitada. Nós não sabemos o que pode estar escondido na esquina. Como diz Tiago, nós já falamos, nós não sabemos o que sucederá amanhã. Em Lucas 12:7, a Bíblia diz: mas Deus sabe até o número de cabelos das nossas cabeças. Segundo Crônica 16:9, diz: os olhos do Senhor discorrem por toda a terra, nem mesmo um pardal cai no chão sem que Deus não saiba. O nosso Deus, que vê tudo, vai guiar nossas vidas para nós também. Um Deus que está no controle de todas as coisas, que tem nos permitido viver em qualquer circunstância na vida. Ele conhece as nossas limitações, ele revela o seu poder. Por isso é um convite: entrega o teu caminho ao Senhor, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Nós somos convidados, meus amados, a olhar, a confiar em Deus. Se você olhar para o texto, você vai ver que muitas vezes o salmista Davi estava dizendo que as pessoas muitas vezes se apoiam no outro, com inveja, no ímpio, daquele que não conhece a Deus. Muitas vezes se comparam, por que ele prospera e eu não, por que ele cresce ou não. Ele começa a trazer para si tantos questionamentos, mas nós precisamos reconhecer que Deus está vendo todas as coisas. Ele conhece o seu coração, ele conhece as nossas limitações, porque, meus amados, quando nós somos guiados pelo Senhor, nós sabemos que ele está vendo, porque Deus vê tudo. Ele conhece o nosso coração, ele sabe das nossas limitações, e nós precisamos aprender, meus amados, a reconhecer e a buscar a direção de Deus, saber que ele vê tudo. Não adianta a gente fazer as coisas escondidas. Eu vou esconder da esposa, vou esconder do esposo, vou esconder dos filhos, vou esconder da liderança da igreja, vou esconder de fulano, vou esconder de Beltrano, vou esconder da família, e às vezes pensa que até esconde de si mesmo, mas o Deus Todo-Poderoso está vendo você. Ele sabe a sua dor, ele sabe das suas limitações. É um Deus que continua fazendo o convite: descanse no Senhor, no verso 7, e espere nele. No momento em que o salmista ele coloca aqui tanto questionamento em relação ao ímpio, o Senhor continua revelando o seu cuidado, a sua provisão a todos aqueles que confiam plenamente no Senhor. E sabe que muitas vezes, meus amados, chegamos à conclusão de que nós verdadeiramente não confiamos em Deus. Nós muitas vezes não depositamos literalmente a nossa vida no Senhor. Muitas vezes nós queremos julgar as pessoas, muitas vezes nós falamos de tantos questionamentos, mas muitas vezes nós esquecemos que Deus vê o nosso coração. E a primeira característica que eu quero que você coloque na sua mente, no seu coração: Deus, ele vê tudo. Nós somos tão limitados. A gente está aqui observando os irmãos,
observando algumas coisas, mas nós não sabemos o que está acontecendo logo na esquina. Nós não estamos sabendo o que está acontecendo na nossa casa, no nosso trabalho. Deus vê tudo isso. Nós não conseguimos ver o coração do irmão, da irmã, o irmão não consegue ver meu coração, Deus está vendo. E Ele se manifesta de maneira tão tremenda, trazendo paz ao nosso coração, dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Deleita-te ou descansa-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O coração que o Senhor atende é um coração que está cheio da sua presença, um coração que está cheio de esperança, um coração que está cheio de segurança, porque sabendo que o Deus Todo-Poderoso tem cuidado de nós. No versículo 10, no versículo 18, ele diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Que coisa maravilhosa, que segurança. O Senhor conhece os íntegros, Ele conhece o nosso coração. Mas há uma segunda coisa que eu gostaria que você colocasse no seu coração. Além de você crer que Deus vê tudo, pode ter certeza que Deus sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Quando entregamos as nossas vidas ao Senhor e procuramos diariamente sua orientação divina, então podemos estar certos de que tudo em nosso caminho trabalhará em conjunto para o nosso bem. Como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. O que nós precisamos ter discernimento é que o que nós passamos, o que nós estamos passando, o que você tem passado, é providência para Deus revelar o seu poder. Tudo que nós passamos, tudo que nós ouvimos, tudo que muitas vezes temos passado, é revelação de que Deus está no controle de todas as coisas. Para nós, que somos limitados, falhos, pequenos, vulneráveis, nós não temos o domínio dos momentos que nós estamos vivendo, mas nós temos um dominador, nós temos um Deus que provê, um Deus que cuida de nós, um Deus que sabe todas as coisas, e no momento certo Ele age segundo o seu poder, e Ele está agindo, e Ele está se manifestando. Ele continua convidando: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Ele relata no versículo 7, descansa no Senhor, espere nele, coloque a sua vida por inteiro nas mãos do Senhor, creia no poder de Deus, na ação do Senhor. No versículo 23 ele diz: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho, se cair não ficará frustrado, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. E aqui há um processo da sua vida, da experiência de Davi. Ele diz no versículo 25: fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque Deus sabe de tudo. Ele sabe da nossa história, Ele sabe da nossa família, Ele sabe de todas as coisas. O que Ele requer de nós é confiança, uma entrega completa, uma entrega por inteiro nas mãos do Senhor. E aí eu quero encerrar com uma outra coisa muito interessante no texto: porque Deus vê tudo, segundo, porque Deus sabe tudo, e terceiro, porque Deus tem todo o poder. Amém? Ele tem o poder, Ele muda a história. Mas o que Ele nos faz um convite: deleita-te, descansa-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Nós somos criaturas e, portanto, muito limitados em poder, mas agora nos tornamos filhos do Senhor quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Há forças poderosas, meus amados, tanto humanas como demoníacas, trabalhando contra a humanidade, tentando tirar a paz, tentando tirar a harmonia, especialmente contra aqueles que são salvos, que têm a marca de Deus sobre eles e se comprometeram na sua vida a Deus. Essas forças do mal não destruiriam se não tivesse o poder protetor de Deus.
da sua promessa de que Ele nunca nos deixará ou nos abandonará. Em Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que entende, porque Ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Sabe por quê? Porque Deus ordena os passos dos seus filhos, Ele sempre os guia, Ele sempre nos dá a direção perfeita, sempre fala ao nosso coração. Bem recente, eu vi uma pessoa dizer o seguinte para mim: pastor, Deus não fala. Você fala? Não fala, você fala. Você lê a Bíblia? Não, Deus fala. Deus fala através de mensagens, Deus fala através do tempo. Deus é Deus Todo-Poderoso, e esse Deus Todo-Poderoso aqui nos convida a descansar. Esse Deus Todo-Poderoso aqui nos convida a desfrutar da sua companhia, de permitir que Ele guie os nossos passos, que Ele guie a nossa vida. Por isso eu quero deixar para você nessa noite: deixa Deus guiar a sua vida, que você trilhe no caminho da vida em busca de realização de todos os seus sonhos. Afinal de contas, você é uma bênção, um escolhido de Deus, mas a maior riqueza da nossa vida é a presença de Deus. Vivemos num tempo em que quanto mais segurança o homem coloca na sua casa, quanto mais câmeras de segurança, quanto mais cerca elétrica, quanto mais vigiando 24 horas, mais o homem está inseguro, porque o seu coração está inseguro, o seu coração está em trevas, o seu coração está incrédulo, o seu coração está duro, porque ainda não reconhece, não atendeu o convite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quanto mais segurança externa, menos insegurança interna nós temos, porque falta Jesus. O mundo precisa de Jesus, o mundo precisa atender o convite de Jesus, o mundo precisa atender o convite de Jesus. A igreja precisa crer no poder de Deus, a igreja precisa buscar até uma intimidade com Deus Todo-Poderoso, a igreja precisa buscar a conhecer que o poder vem do Senhor, que a autoridade vem do Senhor, e que uma só palavra tudo pode mudar, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E aí o convite do Senhor continua sempre, no versículo 24: espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Olha o que diz ainda o verso 24: Ele o exaltará para que você venha herdar a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados, porque um lugar do Senhor para nós é junto dele. O lugar mais seguro que temos é debaixo das poderosas mãos de Deus. O lugar mais seguro nós descansamos, é debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso. Por isso é o convite: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará, porque Deus vê tudo, porque Deus sabe tudo, porque Deus tem todo o poder. E é isso que nós precisamos colocar em prática, é confiança plena no poder de Deus.